Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou ensinar vocês como sombrear a boca, como deixar os dentes de forma realista, os pontos que vai, luzes, tudo isso vocês vão acompanhar no vídeo de hoje, tá bom? E se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever no canal para fazer parte da família. E bora desenhar então. Bom pessoal, então dando início aqui nessa boca, eu começo aqui com o lápis B e vou escurecendo primeiramente as partes mais escuras que tem na referência. E aí eu vou escurecendo aos poucos, porque ela vai ter um degradê aqui entre o escuro e a região da língua, a região dos dentes. Então eu começo marcando com o lápis B para começar a ter visão, né, dos pontos que eu vou necessitar de deixar um pouco mais escuro. Essa parte aqui eu vou deixar em branco por enquanto, porque já é a parte dos lábios. Aí eu venho com o lápis B e dou mais uma mão em cima dessa parte que eu já passei o lápis B. Vocês veem que conforme vocês vão passando o esfuminho, automaticamente já vai dando a sensação de degradê, né? Pessoal, eu vou repetindo esse processo de passar uma vez, depois tornar a passar novamente, pela necessidade de que eu não entrei logo com o lápis ou com a lapiseira 4B, porque ela ia escurecer muito e eu quero escurecer aos poucos, então eu vou escurecendo aos poucos assim. Eu passo uma vez, passo duas vezes e vou vendo a tonalidade que tá ficando e como tá ficando o degradê. Aí, ouvindo a necessidade, eu posso até passar o lápis ou a lapiseira 4B, tá? Mas por enquanto eu vou passando somente esse lápis aqui, que é o 2B, e vou repetindo o processo. Passo uma vez, depois passo mais outra vez, e assim eu vou fazendo. Agora nessa região aqui, eu vou escurecer um pouquinho mais, aí eu venho com a lapiseira 4B. Nessa parte do dente eu também vou escurecer um pouco mais, pra já ter noção de que é mais escuro, mas eu preferi fazer assim, né? Eu poderia vir com a lapiseira 4B de uma vez, mas eu quero ir aos poucos para mim ter noção de como que vai se desenvolvendo esse degradê que vai ser feito aqui nessa língua, né? E aí eu pego o pincel e passo, ele vai acabar de chegar no tom que eu quero. Nessa parte do lábio eu vou deixar ele um pouquinho mais claro, então eu vou usar o HB. E eu vou passando somente nessa lateralzinha aqui, tá? Para dar o volume de que a boca tá redonda. Nota que conforme eu vou passando vai sumindo aqui. Então o que que acontece? Eu venho com ela e venho fazendo o contorno da língua. Aqui no meio tem uma luzinha, então eu já venho com a caneta, dou uma passada aqui. Caneta borracha mão zero. E venho com esse fuminho dando uma disfarçada nessa emenda do branco com as demais tonalidades. Nessa parte de baixo eu também começo a já dar uma marcada, para só depois eu criar volume nesse lábio. A necessidade de escurecendo aos poucos, principalmente uma boca quando é masculina, é para tomar aquele cuidado que o lábio dele não fique muito escuro. Aqui, ó. Para mim ter uma base, com a própria sujeira
do esfuminho, eu já vou passando nos lábios dele, entendeu? É uma marcação que já me dá uma ideia do quanto eu preciso de escurecer mais ela. E o degradê, pessoal, ele é o segredo de tudo. Você sabendo fazer o degradê, conseguindo fazer as passagens de tons sem deixar marca, você praticamente está com 70% do desenho dominado na sua mão. Se você vê que ficou muito preto aqui e menos aqui, a gente vai dando uma disfarçada, passando o lápis para igualar, ou seja, para que o degradê fique corretamente, né? Mas é necessário sim que tome cuidado com o degradê nas divisões da boca, para que não fique uma linha, para que não fique marcado. Esse é o segredo do desenho realista. É não deixar marca no desenho de lápis ou risco, traço. As partes que tiver, bem, mas as partes que não tiver, mas estou sentindo que está igualando. Cara, vem com o esfuminho e passa na parte que você quer que fique mais escura. Não ficou do jeito que você quer? Passa mais um pouquinho o lápis. Você vê que muitas vezes eu não estou nem mudando de graduação de lápis, né? Eu estou fazendo até mesmo com a própria graduação. Mas é como em algumas partes eu uso bem leve, em outras partes eu aperto mais. Nessa parte de cima aqui, ó, com a própria sujeira do esfuminho, eu já marco também. Lembrando que eu ainda tenho que deixar um pedacinho da gengiva do dente, entendeu? Não tem problema se ficar um pouquinho branco aqui, tá? Até mesmo porque tem que respeitar a barba. E é até interessante que depois você venha com a caneta borracha, dando um pouquinho mais, clareando um pouquinho mais. Aí depois tu volta fazendo os detalhes da barba dele novamente. Aí agora com o lápis H, eu venho nas partes do dente aqui com muito cuidado e começo a praticamente encostar o lápis só para começar a dar um pequeno formato para riscar praticamente esse dente, né? E algumas partes da gengiva que tem que ficar um pouquinho mais escuro do que o lábio da boca, porque ela está para dentro. Então é a região de sombra. Muitas vezes eu nem risco, simplesmente eu faço só uma leve sombreadinha para dar a sensação de que um dente está se sobressaindo sobre o outro, ou seja, que um dente está separado do outro. Com uma leve sujeirinha do esfuminho, você já consegue fazer essa sensação, tá? O lápis encostando somente a ponta bem levemente, tá? Digamos que a gente esteja apertando esse lápis aqui 1%. Você vê que ficou muito escuro, não tem problema, depois tu pode vir com o limpa-tipo, que ele vai te auxiliar. E onde você vê que a sombra vai descendo mais, você pega e desce também no dente. Para dar volume nesse dente, nessa arcada dentária e ela ficar com evidência de que está para frente, a gente tem que escurecer as partes aqui da lateral, onde o dente é mais escuro. Aqui ele vai ser mais escuro, tá? Então eu vou pegar até o lápis HB e vou dar uma leve encostada aqui, fazendo um pequeno sombreado abaixo do lábio. Da parte de cima do lábio, né? No caso agora, para deixar as marquinhas de luz, você pega a borracha mono zero. Eu vou até cortar um pouquinho a ponta dela
deixar a pontinha chanfrada. E aí eu começo a fazer uns pequenos risquinhos para deixar a luz. Você vai fazendo conforme tá na referência, tá? Bom, pessoal, agora eu vou usar o pincel de silicone, tá? E vou realçando esses branquinhos que ficou. O pincel de silicone, ele é bem legal, essas partes aqui, porque ele esfuma também. Ele esfuma de uma forma mais, digamos que, mais delicada, né? Ele não é tão agressivo como se eu passasse já o esfuminho, que por si ele já tem uma certa sujeirinha, né, de grafite. O pincel não. O pincel de silicone, ele tem um pouquinho de sujeirinha, mas que não chega a influenciar na pigmentação, na tonalidade, né, que você está querendo chegar. Então é uma das ferramentas que eu gosto muito de usar também. Dá pra vocês observar como que vai ficando. É bem top mesmo o pincelzinho de silicone. Aqui eu tô fazendo um sombreado da parte de dentro do dente, né? Ou seja, da parte de baixo do lábio de cima. Ó, só pra vocês terem ideia, eu vou dar um zoom aqui na minha câmera, mas a minha câmera ela é daquele... Pode ser que não fique legal com o zoom, mas dá um pouquinho aqui. Essa partinha branca aqui, que tá muito branca, ó, só de eu passar ele um pouquinho, ó, eu consigo deixar ela mais natural. Ó, vocês viram que ele vai perdendo aquela claridade e fica mais naturalzinho. Então tá aí, pincel de silicone, também recomendo, se vocês gostar, quiser experimentar, vale a pena, tá? Vocês não vão se arrepender não. Então por hoje é só, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o like, de curtir, né, na verdade. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, vem fazer parte da família que tem mais desenhos saindo por aí, tá bom? Um grande abraço para todos e a gente se vê no próximo vídeo.